Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida e Piedade. Eu sou Márcia Leal e juntos, nesse 14 de fevereiro de 2023, o plano de leitura bíblica anual continua. Estamos em Números, capítulos 8, 9 e 10. Capítulo 8, vem aí as 7 lâmpadas do santuário e a consagração dos levitas. Capítulo 9, a celebração da segunda Páscoa e a nuvem sobre o tabernáculo. Capítulo 10, as duas trombetas de prata. Os israelitas partem do Sinai e Moisés roga a Obabe que vá com eles. Começa aqui o início da caminhada daquele povo rumo à terra de Canaã, a terra prometida. E nós vemos que aqui expressa, não é, a preparação do povo e a nuvem sobre o tabernáculo, quando nós vemos no capítulo 9, versículo 15, que vai dizendo: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobria, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. A expressão da presença do Senhor, da liderança do Senhor, encaminhando, direcionando, apontando o caminho e o tempo para aquele povo partir, não é? E caminhar por todo o deserto. Nós vemos aqui no 16, assim era de contínuo. A nuvem o cobria de noite, havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde estava a nuvem, onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. E vai assim no capítulo 9, do versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E aí diz assim no versículo 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-a, partiam. Aleluias, tudo segundo o mandado do Senhor. Nós vemos isso, né, através de Moisés, a direção, através de Moisés, a ordem do Senhor e a expressão da proteção e da provisão de Deus. Aleluias, glória a Deus. E aqui forjando o povo a ser totalmente sujeito, submisso à direção e liderança de Deus, que nós possamos estar assim, sujeito à revelação da palavra, à direção de Deus, à provisão de Deus, à soberania de Deus sobre as nossas vidas. Que difícil é sabermos esperar. E aqui aquele povo tinha que esperar o tempo de Deus apontar a hora de ir, a hora de parar, a hora de avançar. E hoje nós possamos ter esse coração, essa vida rendida à ordem do Senhor e saber esperar, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas no tempo dele, na forma dele, e que possamos estar sujeitos. Quando nós lemos no capítulo 33 de Isaías, versículo 2, diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. É a misericórdia, a graça de Deus que nos ajuda a permanecer nessa posição de espera, porque é tão difícil para nós. Mas aí diz: se tu a nossa força cada manhã. Então, cada manhã o Senhor é a nossa força, a nossa direção, o nosso renovo, nossa salvação na hora do perigo. Ele é a nossa proteção. Quando vem no Salmos 33, 9 e 11, fala o seguinte: pois ele falou e tudo se fez, soberania e poder de Deus. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aleluia, que possamos estar sujeitos a esse poder, a essa graça, a essa ordem de Deus, sabendo que o conselho dele está sobre as nossas vidas, nos direcionando. Basta nos rendermos e ouvirmos. Aquele povo tinha tudo para alcançar a terra prometida, toda a provisão, mas aquela primeira geração falhou, não ouviu a voz de Deus. E nós vemos que eram poucos dias para aquela caminhada, mas durou 40 anos, e que nós possamos estar atentos, porque quando nós vemos, né, no capítulo 10, as duas trombetas, algo com tanta simbologia para aquele povo, o chofar, usava para comunicação, para alertar, para convocar, para dispersar o inimigo, tremendo
né, as instruções de Deus para aquele povo, toda a provisão. Quando nós vemos também no próprio capítulo 10, finalizando ali, Moisés rogando a Obabe que vá com eles, aqui nós podemos ver que Deus, ele prover todas as coisas, prover ambiente, prover direção, prover alerta, prover pessoas aptas para nos ajudar a caminhar daqui como Moisés. E nós vemos o Moisés expressar a confiança, não é? E a direção de Deus, porque nós vemos a partir do capítulo 10, versos 34 ao 36, que diz: a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E versículo 36, finalizando o capítulo 10. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Aleluias. Nós vemos a expressão, a confiança de Moisés diante daquele povo. Milhares de pessoas ali sendo conduzido pelo Senhor através da vida de Moisés, e a confiança de Moisés em clamar, em pedir e reconhecer que do Senhor viria a provisão, a direção, as instruções e toda a proteção para aquele momento. E assim nas nossas vidas, que a palavra do Senhor venha nos fortalecer, revelar mais e mais a vontade, o tempo dele de agir em nossas vidas, e nós sujeitos à vontade e à ordem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.